Olá pessoal, tudo bem? Então, bem, vamos para a aula aqui de exercícios resolvidos, certo? Quem tem um arquivo aí pode acompanhar, quem não tem, eu tenho aqui, tá? Abri aqui o arquivo em PDF, tá? São 3 questões, ok? Que para trabalhar essa parte da termometria. Então, uma questão envolvendo variação e conversão comum, uma outra questão um pouco diferente, que daí envolve daí a mesma situação, porém com um detalhe a mais, né, uma parte mais matemática, e uma terceira questão, que daí, né, a gente tem um gráfico aqui, e como é que a gente pode trabalhar nesse sistema aqui que eu fiz, né, trabalhando a questão dos termômetros, do pedacinho em pedação, tá? Bem, então a primeira questão pede ali, ó, em um dia de sol, um aluno resolve tomar um refrigerante, vai até a geladeira e retira uma latinha que estava a 5 graus Celsius, ok? Pede para eu determinar qual a temperatura na escala Kelvin e Fahrenheit, certo? Ou seja, aqueles 5 graus Celsius. E depois disso, o aluno, antes de abrir o refrigerante, deixa em cima da mesa até a temperatura de 30 graus Celsius. Qual será a variação de temperatura do refrigerante em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Bem, vamos aqui começar então com a questão número 1, certo? Vou colocar aqui. Então, ali, a questão número 1, certo? Eu começo, então, com uma temperatura na escala Celsius de 5 graus Celsius, certo? Como é que eu sei que é Celsius? Justamente pela unidade que ele começa dando, né? Então, a gente parte disso aí, tá? Bem, para eu achar a temperatura, esse valor em Fahrenheit, eu vou usar TC sobre 5, expressão que eu já dei, igual a TF menos 32 divididos por 9, ok? Bem, como ele pede a temperatura em Fahrenheit, esse é o nosso X, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o valor. No lugar de TC, eu coloco 5, né? Porque é o valor que eu já tenho. Então eu vou ter, ó, 5 divididos por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Se eu dividir esses dois, vai dar 1. Eu vou ter 1 igual a TF menos 32, tudo isso divididos por 9. Como todo esse valor está sendo dividido por algo, eu não posso mexer nele. Eu só posso mexer nessa soma se não tem denominador. Como tem denominador, eu tenho que primeiro me livrar dele. Tá? Por quê? Porque ele está em todo mundo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, veja, está dividindo todo mundo e eu vou passar para o outro lado. Então, ele vai passar o quê? Multiplicando. E olha o que eu vou ter. 1 vezes 9, que vai dar 9. Né? Se fosse um 2, 2 vezes 9, 18. Mas não é o caso, né? É 1 vezes 9. TF menos 32. Aqui, então, vamos ter 9 igual a TF menos 32. E, ó, agora sim, como não tem denominador, eu posso trabalhar com esse cara. Como ele subtrai, eu vou passar ele para o outro lado, trocando a subtração pela soma, né? Então, o que eu vou ter? Fazendo aqui ao lado, que 9 mais 32, né? Igual a TF. Ou seja, TF é igual a 41 graus Fahrenheit, certo? Que é aí a resposta da letra, a primeira resposta da letra A, né? Pois se a gente for ver aqui, ó, cadê? Deixa eu abrir aqui a janela. Opa! Aqui. Se a gente for ver, ele pede para eu determinar a temperatura da escala Fahrenheit e Kelvin. Então, são dois valores que nós temos que encontrar, tá? Sendo assim, a gente vai agora para a temperatura em Kelvin. Esse aqui, né, em Fahrenheit, para achar em Fahrenheit, a gente sempre pode fazer dessa maneira. Não tem erro, né? Sempre esse cálculo aqui, tá? Sempre primeiro, ó, dica, é sempre bom primeiro se livrar de todos os denominadores, né? Principalmente quando eles estão embaixo de todo o termo, né? Se fosse só isso aqui, por exemplo, o 9 não está embaixo do 32, seria outra situação, que não vai acontecer aqui, então não vou nem entrar nesse detalhe. Mas aqui sim, tem que primeiro passar esse 9. Bem, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Este aqui é o mais fácil, né? Por quê? Porque eu só vou somar, ó,
o 5 com 273, ou seja, 278 Kelvin. Né? Lembrando que ele não é escala, é o valor absoluto, né? Ele não tem grau, então é só o Kelvin, tá, bolinha? Isso aqui é só para dizer que eu terminei aqui, tá? Então tá aí a nossa letra A da número 1, certo? Agora, a letra B diz o seguinte, vamos voltar ali, deixa eu abrir aqui. Ele diz ali, ó, se o aluno estiver, antes de abrir, deixa em cima da mesa até a temperatura atinja 30 graus Celsius, qual será a variação de temperatura em Kelvin, Fahrenheit e Celsius também, né? Ou seja, ele pegou, deixou o refrigerante em cima da mesa e saiu de 5, foi para 30 graus Celsius. Então, eu tenho que achar as variações. Bem, a variação em graus Celsius, a gente faz um menos o outro, é uma direta aqui, certo? Ou seja, o quanto aumentou, né? Se estava em 5 e foi para 30, aumentou 25, e aumentar é a nossa variação aqui, então, certo? Agora, em Fahrenheit, a gente vai usar a expressão da aula, TS sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit sobre 9. Vamos substituir esse 25, que acabamos de encontrar aqui. Vamos ter, ó, 25 sobre 5 igual a TF sobre 9. 25 sobre 5 dá 5, igual a TF sobre 9. Se o 9 está dividindo, ó, eu vou passar multiplicando. Então, a gente vai ter o quê? 5 vezes 9 igual a TF. Ou seja, ou melhor, delta TF. Tá? Esqueci aqui. Então, delta TF vai ser igual a 45 Fahrenheit. Certo? Veja, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando de temperatura, mas de variação, né? A latinha estava 5, foi para 30, então aumentou 25 Celsius, o aquecimento dela. Tá, em Fahrenheit isso é a mesma coisa que 45. Não é porque aqui esquentou mais, não. É o mesmo aquecimento, só que eu estou usando valores diferentes. E a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura, a variação de temperatura em Kelvin. Então, a variação de temperatura em Kelvin, se Celsius era 25, aqui vai ser 25 Kelvin também, mesmo valor. Então, encontramos aí nossas respostas para A e para B, né? Então, olha só, o que a gente fez? Uma conversão de Celsius para Fahrenheit, que é o mais complicadinho, tanto para temperatura quanto para variação de temperatura, e uma conversão de Kelvin para Kelvin, desculpa, né? Tanto a temperatura em Kelvin quanto a variação. Só que a gente tem a vantagem que a variação em Kelvin é que nem a Celsius. Então, se tu acha um, tu tem o outro imediatamente, né? Então, isso aí foi a nossa primeira questão, tá? Aí eu vou colocar aqui agora na questão 2, tá? Questão 2 diz o seguinte, cadê? Aqui. Qual a temperatura, tá? Fazer aqui, ó. Qual a temperatura em que as indicações na escala Celsius e Fahrenheit assumem valores iguais? Ou seja, eu tenho a minha temperatura, tá? Vou colocar uma outra folha aqui. Agora eu vou fazer o número 2. Eu tenho a minha temperatura já, só que agora eu quero saber quando é que o valor da temperatura em escala Celsius é igual ao valor numérico da temperatura na Fahrenheit, né? Claro, eu não quero saber quando é que as temperaturas são iguais. Não, elas sempre estão representando a mesma agitação, só que de formas diferentes. Mas quando é que elas possuem o mesmo valor numérico, né? Tipo, por exemplo, o 0 graus Celsius é a mesma coisa que os 32 graus Fahrenheit. Vejo que não é o mesmo número. Entende? Então, eu quero ver quando é que os dois batem certinho. Certo? O que acontece? Ó, eu vou lá na minha fórmula. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E eu vou fazer o seguinte. Como eu quero que esses dois estejam o mesmo valor, eu vou chamar esses dois de T. Ou seja, eu vou tirar aquele índice aqui que diz, essa é a temperatura Celsius, essa é a temperatura Fahrenheit. E eu vou dizer que os dois
são a mesma coisa, porque eu quero o mesmo número, entende? Então, ó, t sobre 5 igual a t menos 32 sobre 9, porque daí os dois indicam o mesmo valor. E aí o que eu tenho? Uma conta de achar o x, né? Então, deixa eu reescrever isso aqui, que ficou meio feio o negócio. Aí. Então, ali, ó, t sobre 5 igual a t menos 32, tudo isso divididos por 9, né? Bem, como é que eu faço para isolar o t? Veja que aqui eu não tenho como fazer a divisão, que nem na número 1 ali, né? A número 1 dava para dividir, dava um número, eu consegui isolar. Aqui eu já não tenho. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Como aqui é uma fração com denominador e aqui também, eu tenho que me livrar do denominador agora dos dois lados. Né? Veja, aqui eu peguei esse número e passei para cá, certo? Bem, eu posso fazer isso, só que eu posso fazer isso ao mesmo tempo para os dois lados. Eu posso pegar esse cara, fazer o que eu tinha feito antes. Passa para cá, vai multiplicar. Só que eu posso fazer ao mesmo tempo com 5 também. Preciso me livrar dele. Então eu passo para o outro lado também multiplicando. Né? O que eu teria? Ó, 9 vezes t, 9t. Igual 5 vezes, aí tem que tomar muito cuidado, ó, porque o 5 não vai multiplicar só o t, vai multiplicar tudo isso. Então, t menos 32. Tá? Muito cuidado, o 5 não multiplica só o da frente, não, ele multiplica todo mundo aqui, ó, que tá em cima. Certo? E qual vai ser a diferença? Bem, se multiplicasse só o t, eu ia manter o 32. Mas nesse caso não é o que acontece, eu tenho que fazer aqui, ó, aquele chamado chuveirinho, que o nome é distributiva. Né? Chuveirinho é um nome, né, é um nomezinho, é o apelido carinhoso que a gente dá para a propriedade chamada de distributiva. Inclusive eu vou escrever aqui, a distributiva. Tá? Distributiva de distribuir, certo? Bem, vamos lá então. Aqui vai ficar então 9t igual a 5t menos 5 vezes 32, que é 160. Vamos fazer isso direto. E aí agora, ó, isso aqui vira basicamente uma conta de achar um x. Número para um lado, letra para o outro. Né? Então aqui a gente vai ficar ó, com 9t menos 5t igual a menos 160. Muito cuidado com o sinal aqui, pessoal. Tá, ó, esse 5 tá aqui na frente, tá? A gente parece, tem a subtração aqui, mas esse menos é do 60. Esse 5, quem tá na frente dele? É o mais, que fica invisível. Então ele passa para o outro lado negativo. Muito cuidado com isso, tá? Então ele passa negativo, ou passa para o outro lado de sinal trocado. Por quê? Porque agora, ó, o que a gente vai ter? 9 menos 5, que dá 4. Então 4t é igual a menos 160. Esse 4 multiplica. Então, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. Né? A matemática que eu preciso aqui é uma matemática básica, por enquanto, de isolar o x. Só que no caso, o nosso x pode ser um t, vai poder ser um m, um a, um f, pode ser uma letra qualquer, né? Só que daí a gente pensa, é como se fosse isolar o x, só que troca a letra. Então, ó, vou ter menos 160 divididos por 4. Bem, fazendo essa divisão, a gente acha menos, por causa desse sinal, 40. Né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a temperatura, o valor numérico, onde a escala Celsius ou Fahrenheit são equivalentes, é o valor de menos 40. O que eu quero dizer com isso? Que menos 40 graus Celsius é a mesma coisa que menos 40 graus Fahrenheit. É o único ponto, na verdade, que a gente acha que a gente tem os valores coincidindo. Né? Mas no momento que aumentou 1 grau Celsius, já não é um aqui, é outro valor diferente. Tá? Certo? Então é o único momento que esses dois batem os valores iguais, que é no menos 40, que era o que eu queria encontrar aqui nessa questão. Certo? Aqui eu não botei a unidade, por quê? Porque eu estou trabalhando com Celsius e Fahrenheit, né? Então eu poderia botar qualquer um, na verdade. Certo? Então ficamos com isso aqui. Ok?
Essa é igual ao único momento que os dois batem, né? Se tu vê um termômetro indicando menos 40 Celsius, bem, poderia ser a mesma coisa que indicando menos 40 Fahrenheit, mas qualquer outro valor já não posso fazer isso. É o único momento que os dois são iguaizinhos, tá? O momento fecha, certo? E isso aí é a nossa questão de número 2, tá? Bem, abrindo aqui a número 3, tá? Ó, a número 3 já tem um gráfico, ok? Diz que sobre pressão atmosférica normal, um termômetro graduado, tá? Na escala Celsius e outro graduado numa escala termométrica arbitrária A, ou seja, eu não tenho a minha escala termométrica aqui, eu não sei que escala ela é, certo? Mas eu tenho a relação com aquele gráfico ali, né? Então, o que eu posso fazer nessa situação? Tá? Bem, ali pede, né? Cadê? Aqui. Que na escala A, qual a temperatura de ebulição da água? Tá? Bem, para fazer isso aqui, tá? Parece complicado, mas na verdade não é. A gente vai fazer mais do mesmo. Vou colocar aqui uma outra folha, botar aqui a questão 3, tá? Mas é um outro tipo de questão. Colar aqui o gráfico, ok? Certinho aqui, certo? Acho que não tem a opção de aumentar. Não. Vou deixar isso aqui. Mas bem, aí acredito que esteja bom, tá? Mas veja só. Eu tenho aqui no gráfico TC, ou seja, a temperatura em graus Celsius aqui, temperatura nessa escala A, tá? O que eu fiz ali na resolução que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses caras, o C e o A, e fazer em 2 termômetros, tá? O que eu chamei de pedacinho, pedação, mas aí a gente pode chamar de diagrama de termômetros. Esse para o grau Celsius e esse para esse grau A bisonho, tá? Que aí facilita bastante. Por quê? Bem, ele pergunta qual a temperatura de ebulição nessa escala A. Para o Celsius, eu sei que eu tenho o quê? O 100, certo? O 100 graus Celsius. E aqui vai ser um valor que eu vou chamar de TA, ok? Bem, por um outro lado, eu vejo aqui no gráfico que eu tenho equivalências. Olha, neste ponto, onde o TC está no 40, eu vejo que aqui, ó, para o TA é 0. Então, eu posso muito bem dizer que no valor de 0 grau A, eu tenho a equivalência de 40 graus Celsius, certo? E, tá? Só descer aqui, ótimo. E, para o valor 90, eu tenho 100 graus A, ou seja, 90 graus Celsius eu tenho 100 graus A. Então, vou colocar aqui, ó, 90 graus Celsius eu tenho 100 graus A, certo? Eu teria esse termômetro, que daí eu poderia fazer justamente o mesmo esquema, pedacinho, pedação, para resolver. Só que, bem, o termômetro que eu coloquei ali na questão, eu fiz um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não coloquei aquele valor 100. Eu peguei os valores que eu já tinha. Eu posso fazer com esse e eu posso fazer com esse aqui. Vai dar o mesmo resultado, se vocês forem fazer o esquema pedacinho, pedação, tá? Mas o que eu fiz? Eu peguei essas 2 medidas que eu tenho, né? Ou seja, eu peguei aqui o que seria o 40 e o 90 para o Celsius. Então, aqui 40 e 90. E igualei com 0 e 100 da temperatura A. Graus A, graus A, graus Celsius, graus Celsius. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo outra questão? Não, esses 2 estão corretos. Aqui é montando o termômetro do 0, já pensando na temperatura de ebulição. Aqui eu vou montar o termômetro só com os valores do gráfico.
40. Opa, peço desculpa aqui. Deixa eu apagar isso de novo e refazer. Tá? Peço desculpas. Vou refazer o termômetro, inclusive um pouquinho mais para o lado. Tá? Aqui. Ó. Melhor. Aqui é sempre o maior em cima, pessoal. 90 bate com o 100. Ó. 90 bate com o 100. Então, 100. Daí o 90 está em Celsius. O 100 está nesse grau A misterioso. O 40 é bem onde começa aqui, ó. Então é 40 com 0. Então, fazer o outro aqui, que é quem? O 40 com o 0. E no meio termo, eu vou dizer, uma temperatura C qualquer, uma temperatura A qualquer que eu não sei. Tá? Aqui e aqui. Se eu fazer o esquema pedacinho, pedação, tá? Como eu falei ali na aula, tá? Peço desculpa ali ter montado o termômetro errado. É sempre assim, ó. Tu pega o maior e o menor e pega o maior e o menor da outra escala e iguala eles. No gráfico, a gente tem que conseguir ver que esse 40 está junto com o 0, tá? É sempre um na vertical com um ponto na horizontal. Se a gente for vendo aqui, ó, acompanhando esse tracejado, vou colocar em outra cor aqui, acho que o amarelo aparece, não aparece, o vermelho. Se eu for acompanhando o tracejado, eu vejo, ó, vou me aproximando do 40, esse aqui vai se aproximando do 0, né? Então, ó, aproximando, 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 pá, 40, 0. Certo? Então, aqui, ó, o pedacinho do Celsius vai ser o quê? TC menos 40. O pedação vai ser 90 menos 40. Fica mais fácil fazer por esse do que por este aqui. Mas este aqui vocês podem usar também, mas eu não estou usando. Esse aqui vocês, se quiserem, tentem. Né, e ver que vai dar o mesmo resultado. Mas para quem gosta das contas. Do outro lado, pedacinho TA menos 0. TA menos 0. Pedação 100 menos 0. Daí muito cuidado, né? Que aqui parece o do Celsius, mas é porque eu estou usando outras escalas. Tem que ver a informação que a questão dá, né? Se eu for fazer isso aqui, ó, o que eu vou ter? TC menos 40 divididos por 50 igual a TA divididos por 100. E aqui, o que eu encontro? Eu encontro uma fórmula já que converte a temperatura A na temperatura C ou vice-versa, certo? Porque agora, com isso, eu posso ver o que a questão pede. O que ela pede? Qual é a temperatura de ebulição na escala A? Né? Bem, o que é a temperatura de ebulição? É a temperatura de fervura da água. Na escala Celsius, isso aí a gente tem que ter na cabeça que ele vale 100 graus Celsius. Então, se eu pegar esse valor de 100, e isso aqui não está na questão, isso aí tu tem que saber, a gente coloca aqui. Tá? Professor, mas o 100 está acima do 90, ele está por aqui. Por isso mesmo que eu quis primeiro achar, né, a fórmula dessa maneira aqui. Por pedacinho e pedação, para justamente não confundir. Mas o pedacinho por pedação que eu fiz aqui, eu posso muito bem usar para valores maiores. Né? Se vocês fazerem aqui com o que eu tenho, vocês vão ver que vão chegar exatamente na mesma questão. Talvez no meio do caminho tenha alguns sinais diferentes. Mas vocês vão fazer aqui, ó, 100 menos 40. Olha só daí, ó. Que é o... Opa, desculpa. O pedacinho seria 90 menos 40 e aqui 100 menos 40. Aqui eu vou fazer o contrário, mas vai chegar na mesma resposta. Veja só. Vamos ter, então, 100 menos 40, porque esse 100 é aqui, divide por 50, igual a TA dividido por 100. Aqui, ó, 100 menos 40 vai dar 60. Divide por 50. Igual a TA sobre 100. Antes de resolver isso daqui,
eu vou fazer outras coisas. Eu não vou sair fazendo as contas direto. Não, eu vou fazer maneiras que dê para simplificar. Ok? Como? Ó, aqui eu tenho 0 em cima e embaixo. Eu posso cortar eles. Fica 6 sobre 5. E ver que o 100 está no denominador. Eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, são duas coisas que eu consigo fazer aqui neste caso. Cortar os zeros, que eu posso fazer sempre quando aparecer. E já peguei esse cara e já passei para o outro lado. Ou seja, eu vou ter, ó, o 6 sobre 5, que eu simplifiquei, e vou multiplicar por 100. E, ó, o TA está sozinho. Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu posso fazer na ordem que eu preferir. Eu posso multiplicar o 6 por 100 e depois dividir por 5. Ou eu posso dividir o 100 por 5 e multiplicar no final por 6. Né? O que não é legal de fazer, primeiro, é o 6 por 5, que vai dar número quebrado, para evitar as vírgulas. Né? Mas, bem, fazendo essa conta aqui, seja multiplicando o 100 pelo 6, ou pegando 100 e dividir por 5 primeiro, mas o 6 multiplica e o 5 divide, eu vou chegar no seguinte resultado. Eu vou chegar no valor 120 graus A para a temperatura TA, certo? Ou seja, a temperatura de ebulição da água, que é os 100 graus Celsius, que a gente já sabe, não está na questão, mas a gente já sabe, já tem que saber, né? É a mesma coisa que esse 120, né? E veja, eu peguei o gráfico aqui, os valores, e joguei, né, num termômetro. Esse aqui é um que eu fiz arbitrário, só que o legal é melhor fazer nesse aqui, tá? Porque daí tu pega os valores que tu tem no gráfico já, ó, o 90 e o 40, 90 e 40, o 100 e o 0, o 100 e o 0. E eu coloco o TC e o TA no meio, tá? Para achar uma formulazinha. Daí depois eu fiz a substituição da questão, né? Pode ser feito dessa maneira também, é mais fácil. Acha a primeira fórmula com os valores que tem no gráfico e depois tu faz com que a questão pede, ok? Daí são 3 exercícios aí bem certeiros ali sobre as atividades que eu estou mandando, tá? Mas bem, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail, ou se não, vamos ter a nossa aula ao vivo aí no horário das 6h30, que eu ainda vou passar o horário para vocês, certo? Então, bem, pessoal, por hoje era isso, tá? Para vocês, então, bons estudos e até semana que vem.